Deixar um monte de tela aqui. Tá, agora tá. Agora eu tô só com a tela de vocês aberta. Fecha esse negócio de compartilhar uma janela do aplicativo. Posso por cancelar? Eu não sei, acho que pode. Acho que eu abri alguma coisa errada aquela hora. Ótimo. Então, pessoal, agora que está compartilhado, acho que vai ter que aumentar um pouco, vai ter que abrir a tela, né? Essa é a primeira folha, Lia? Essa é? Tá. Então, pessoal, vamos dar reunião. Nossa reunião está sendo gravada porque eu não consigo fazer a ata, tá bom? Uhum. E vou disponibilizar para vocês depois a gravação. Ô, Alex, dá pra gente abrir o contrato? Desculpa, Patrícia. Dá para abrir uma terceira tela para a gente conseguir ler? Quer que eu te mande o contrato? Pode ser. Aí você abre aí. O contrato está lá no canal, está lá no nosso grupo, Alex. Também, se você quiser. O que é mais fácil? Veja o que for melhor. Mandando. Pode mandar acho que vai ser mais fácil. Juan, boa noite, tudo bem? Ó, eu mandei. Oi, boa noite, tudo bom? Eu tô aqui no mercado, mas eu vou ficar ouvindo, tá bom? Tá bom, ainda não iniciou, tá? A gente só está compartilhando aqui uma tela e a nossa reunião ela vai ser gravada, que eu não vou conseguir fazer a ata, então vai ficar pelo áudio, tá bom? Tudo bem, então. Estou vendo minha tela inteira? Eu só estou vendo o material. Ah, agora entrou. Eu Alex, tô vendo. Você precisa me dar uma aula de como é que compartilha isso, pelo amor de Deus. Ah, eu pago por Eu vou fazer um videozinho e mando para todo mundo. Eu quero. Ai, Alex, pode morar aqui no meu condomínio, eu acho melhor. Ai, acho que eu sou muito burra. Prefiro o Alex morando aqui. Qualquer coisa, eu só bato ali com o notebook na porta da casa dele. Por favor, me ajuda. Então, ai, gente, pessoal, vamos. O Alex foi o que salvou a gente bastante aí. É verdade. Acho que eu vou sair do conselho e vou virar você do conselho. Boa noite, Érica. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Desculpa o atraso. Imagina, ainda não começou, tá bom? Nós vamos dar início agora. Então, pessoal, hoje é 23 de dezembro, agora são 20 horas e 41 minutos. Estamos presente síndica Patrícia Pereira Moreno, a Finocrédito Ana Lia, Corpo Diretivo Juan Fernandes, Alex Santos, Wesley Maianardes e Érica Regina. Então, eu vou pedir, Olia, se todos concordarem, eu me adiantei, pessoal, e passei todas as dúvidas, inclusive as minhas também, do Wesley. Eu acho que seria interessante a Ana já ir explanando e depois perguntamos, tudo bem para todos? Tudo bem. Ok. Então, a palavra é sua, Ana, por favor. Tá. Eu posso falando nessa ordem que tá no Word ali, que eu botei nessa telinha ali? Eu vou falando, qualquer coisa a gente vai... Depois volta e tal. Perfeito. Como essas telinhas, o Alex que puxou, o Alex consegue baixar ali na cláusula do contrato? Ou eu que tenho que fazer alguma coisa aqui? Não, aí é o Alex, né? Baixar o que você quer fazer? É o contrato. Na cláusula 2. Isso, a gente procura a cláusula, lê e conversa. Essa daqui, ó. Eu vou te ajudar. Tá. Então, o que fala aqui o contrato? O item primeiro. O presente contrato tem por objeto a cobrança de taxas de condomínio mediante o sistema de antecipação de contas pela Finocrédito, independente do pagamento pelos condôminos.
Aí o parágrafo 4º. A Finocrédito poderá, mediante aviso prévio ao síndico, com 15 dias de antecedência, interromper a antecipação individual de qualquer unidade autônoma do condomínio nas seguintes hipóteses. Aí entra a letra E. Quando constar financiamento com alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou outras disposições que impeçam a Finocrédito de conseguir a garantia do crédito pela penhora do imóvel por oposição do agente financeiro ou decisão judicial. Tá, posso falar agora? Então, assim, ó, por exemplo, um dos moradores passa a ficar devendo lá a taxa de condomínio. A gente entra com processo judicial contra essa pessoa. Aí, o processo corre e lá na frente ele fica devendo também para o banco. O banco, normalmente é a Caixa Econômica, normalmente é o que mais o que financia os imóveis. A Caixa Econômica entra nos processos e diz: ah, não, o imóvel é meu. Fica uma briga, entendeu? Fica aquela briga judicial. Aí tem que cobrar do outro devedor, tem que cobrar da Caixa. Então foi criada essa cláusula porque a Caixa Econômica tem cláusula. Oi? Eu fiz alguma coisa errada? Não? Não. Estão me ouvindo? É que fez um chiado aqui. Eu vou continuar falando. Então, essa cláusula é para, nesses casos, quando, por exemplo, chega lá na frente do processo, a Caixa Econômica e o devedor, o primeiro devedor, começam a dizer, eu não devo, e a Caixa diz, eu também não devo. Então, a Finocrédito pede a garantia. A garantia, a dívida de condomínio, o que responde pela dívida de condomínio é o apartamento. Por exemplo, a pessoa fica devendo, então o IPTU e o condomínio eram garantidos pelo imóvel. Os bancos criaram, junto com os nossos governantes, essa modalidade de alienação fiduciária. Essa modalidade traz não sei se, Patrícia, não me interprete como advogada, me interprete como pessoa, tá? Que trouxe uma facilidade para os bancos, entendeu? Uma proteção para os bancos. Por exemplo, assim, tudo quanto é dívida que cai sobre o imóvel, o banco não precisaria responder, entendeu? Por causa do contrato de alienação fiduciária. Então, a gente entra com o processo, coloca a Caixa Econômica no processo para responder também, aí eles fazem uma manipulação processual para dizer, não, eu não vou pagar. Aí o devedor também já saiu do apartamento, não diz que não vai pagar mesmo, porque o coitado já entregou o imóvel, já não quer mais pagar dívida nenhuma, e fica naquela. A Caixa Econômica fica jogando, até a gente conseguir um leilão, por exemplo, e aí lá na frente eles embargam o nosso processo dizendo, agora eu sou dono. Entendeu? Então, assim, a gente teve que criar uma proteção nos contratos para esses casos de alienação que a Caixa se omite de pagar. Então, por isso que foi colocado ali. Antigamente, a gente não deixava ali bem no início do contrato que não anteciparia com mais de 12 taxas. E isso, na prática, não é inviável, porque a gente continua aí, tem contratos com 20 anos, tem contratos com 27 anos, e a gente continua antecipando. Então, a gente tirou essa prática de 12 meses e colocou os casos concretos que realmente a gente não consegue ter o nosso crédito de novo. Por exemplo, a empresa fica antecipando 20 anos e não consegue reaver o crédito porque não consegue levar a leilão o imóvel por culpa da Caixa Econômica e de outros bancos. Eu digo a Caixa Econômica porque a gente só tem problema com a Caixa Econômica. Bradesco paga, Itaú paga, quando retomam, Santander paga. Quando eles retomam o apartamento do devedor, eles entram em contato com o condomínio, com o síndico e dizem, quero saber a dívida, e pagam. A Caixa Econômica não, usa todos os meios processuais possíveis para não pagar. E a gente fica sem garantia, porque a nossa única garantia era o imóvel. E com alienação fiduciária, a gente não pode leiloar o imóvel porque só pode penhorar direitos, porque o apartamento ainda é da Caixa Econômica, entendeu?
é um negócio processual, burocracia, é um negócio assim, talvez complicado da gente visualizar na prática, que não mexe muito com isso, sabe? Será que eu consegui? Patrícia, ajuda você. Eu entendi, eu vou tentar explicar para eles de uma outra forma. Vamos supor que não tivesse a garantidora e o condomínio tivesse um escritório jurídico que fizesse a cobrança. Em nome do condomínio, ele vai fazer todo esse processo, ele vai executar, o apartamento vai a leilão, e aí a pessoa para de pagar, obviamente, né, o banco, o condomínio para de pagar tudo, e aí nós temos que denunciar, né, a própria Caixa Econômica, porque a Caixa Econômica, ela retoma, né, o imóvel quando do leilão. O que acontece? Ela vai fazer o pagamento no processo, e quando ela faz o pagamento, o condomínio é obrigada a informar o crédito que tem a receber daquela unidade. Agora, a garantidora, ela vai antecipar todo mês a dívida dessa unidade que não está pagando o condomínio. E o condomínio está ok, porque nós estamos pagando a taxa da garantidora. Só que vai ter um momento que a garantidora, ela não vai conseguir receber, porque essa unidade, além de não pagar o condomínio, ela vai deixar de pagar o banco. E o que acontece? O banco vai retomar o imóvel, e nesse meio tempo, pelo que eu entendi o que a Lia quis dizer, e isso acontece muito, e não deveria acontecer, as pessoas acabam vendendo as suas unidades em contrato de gaveta. Então, quando vai acionar, a gente tem que acionar a pessoa correta. Então, a gente junta a matrícula do imóvel, constando lá o real proprietário. Só que ele entra no processo e diz, mas eu já vendi o imóvel. E aí, ele junta o contrato de gaveta. Já tive situações que eu vi a mesma unidade ser vendida 5 vezes. E cada um denunciando, né, o atual comprador. Mas é por isso que eu falo, Olia, com todas as garantidoras, eu acho forma mesmo. Começou a fazer a cobrança, deu 3 meses, e agora que está tudo muito fresquinho, já entra com ação, com processo, porque assim, força a pessoa a pagar. Até porque o condomínio, ele não pode ficar conivente a uma situação dessa. Sim. Com todas as garantidoras que eu trabalho, eu sempre dei suporte nesse sentido, né? Quer vir fazer um plantão no condomínio, quer mandar carta, a gente entrega, porque o intuito é de ter essa relação comercial, pagar a taxa, mas a gente tem que ter essa visibilidade, já que nós estamos dentro do condomínio, fazer com que vocês recebam também. Tem que ter essa parceria, porque se a gente conseguir diminuir o índice de inadimplência, a gente consegue também ter oportunidades melhores com a garantidora dentro do condomínio. É assim que eu penso, né? Tem que ter essa ajuda do síndico, do conselho, da administradora, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo aí dentro. O cara vende para um, vende para outro, vai vendendo e ninguém nem sabe. Aí a gente pergunta para o síndico depois, mas o senhor deixou o próximo entrar com base no quê? Aí ele falou que comprou. Eu falei, mas não tirou um xerox do documento, não pediu trazer do cartório algum documento dizendo que ele era o novo comprador? Ah, eu não sabia que precisava. E aí você nunca sabe quem é o dono daquilo lá. A Caixa nunca é dona, o fulano não é dono, um monte de gente não é dono. E a dívida fica lá rolando. Entendi. Por isso que assim eu reforço, né? O cadastro do morador sempre tem que estar atualizado. Né? Esse é o intuito. E sempre documento, sabe? Tudo documentar. Entrou uma pessoa a título de ser inquilino, proprietário, nem que seja filho do dono, tem que ter um documento ali dizendo, não, é meu filho que vai morar, eu sou o proprietário, o dono, assinado, sabe? Porque tem muita história, gente. É que a gente tem 28 anos de mercado aí, eu fiquei à frente do escritório muitos anos, assim, na frente, que eu digo ali na frente, conversando diretamente com o cliente, é muita história. E muitos apartamentos abandonados, às vezes
o dono morre, não tem herdeiro, sabe? O apartamento fica abandonado. A gente tem um ali no Água Verde abandonado até hoje, porque só tem um herdeiro, que é um sobrinho. Esse sobrinho não tem condições de pagar a dívida, tá lá, passou de 200 mil a dívida, o apartamento já não vale, o apartamento não paga nem a dívida, e ele falou, não quero saber, façam o que vocês quiserem, entendeu? Aluguem, retomem. Então, o condomínio está retomando para regularizar a documentação no papel, para daí o condomínio explorar a locação, entendeu? Mas acontece cada coisa nesses condomínios que... Mas acontece que é a vida, né? Porque morreu um monte, o dono não deixou herdeiro e assim, né? Vai. Perfeito. Então, são esses casos concretos que a gente colocou nessas A, B, C e D, entendeu? Tudo que a gente já passou na vida, perdeu condição de ter o crédito, colocou nessas cláusulas aí. Perfeito. A letra G, se for proposta ação trabalhista contra o condômino, seja ele pessoa jurídica ou condômino empregador. Uhum. Por exemplo, porque assim, o crédito, digamos, eu sou funcionária de uma empresa. Eu entro como trabalhista contra a minha empresa. Eu ganho 200 mil. Aí eu vou nos registros de imóveis e descubro que o meu chefe tinha um apartamento. Aí eu vou lá para garantir os meus 200 mil, penhoro aquele apartamento. E aí meu advogado leva a leilão no processo trabalhista e eu ganho o apartamento do meu chefe. Estou falando de forma simples, tá, gente? Pelo amor de Deus. É mais burocrática, estou tentando ser bem simples. Aí o que acontece? O condomínio fica sem a garantia e fica sem ter condição de receber, entendeu? Sem ter Porque normalmente o meu chefe já tá falido, já não tem dinheiro em conta, já não tem mais o imóvel. Então, nesses casos, quando a gente descobre que ali, um processo que rolou 20 anos, chega uma penhora ali dizendo na matrícula, a Ana Lia penhorou na ação trabalhista tal, naquele momento a gente vai deixar de antecipar porque a Finocred perde o direito de receber o crédito. Não tem mais nada que vai garantir aquela dívida, entendeu? Consegui, Patrícia? Olia, mas assim, nesse caso, a pessoa que conseguiu receber o crédito por meio do imóvel, se ele mudar para o apartamento, ele vai ter que pagar. Não, ele vai pagar a partir do momento que ele recebeu o apartamento. Se eu recebi, digamos, em novembro de 2020, eu só sou responsável por pagar o condomínio a partir de novembro de 2020. Entendi. A dívida velha morre para Ana Lia. Morre para Ana Lia. Eu entro no apartamento da minha trabalhista, eu entro zeradinha. Pago a partir de dezembro. E aquela dívida velha que ficou ali, quem que vai pagar? Entendi. Aí vai ter que ficar procurando outro bem para satisfazer. Exatamente, um carro, uma conta bancária. Mas normalmente quando chega ali, a gente sabe, né, Patrícia, que os processos não são rápidos, né, no Brasil. Chega lá, rola 5, 10 anos, o devedor já não tem nem nada, já não tem carro, já não tem dinheiro, já não tem nada no nome dele. Nesse momento, a Finocred fica sem formas de receber o crédito, entendeu? O dinheiro que aplicou como antecipação. Ou seja, essa pessoa que recebeu um imóvel como garantia do seu crédito, ele não é solidário ao pagamento de dívidas anteriores ao momento que ele recebeu o bem. Perfeito. Exatamente. Ok. Posso fazer um adendo, por gentileza? Pode falar. Ana Lia, tudo bem? Tudo. Eu quero voltar na questão, acho que né? Que a gente estava falando Quando começaram o financiamento? Isso, da alienação e da mesma que a gente estava falando da G. Trabalhista. Assim, eu acho que nem todos, acho que nem a Caixa está fazendo financiamento 100% dos apartamentos. Por exemplo, acho que o máximo que eles fazem financiamento é 80%. O restante, todos os moradores pagam para a construtora, né? Uhum. Então, envolve 3 partes. Envolve a Finocréditos, a construtora e a Caixa. Aí, quando tem essa porcentagem que é devido à construtora, que é pago mensalmente,
digamos que venha ter um problema com algum morador, algum condômino, né? Uhum. Como que a Finocrédito vai trabalhar em cima disso? Já vou deixar as 3 perguntas em cima já. Outra coisa, seguindo a linha do Código de Processo Civil, o imóvel não é prioridade na ação de penhora, né? Tem toda uma lista lá até chegar no imóvel. Então, acho que essa cláusula ali deveria ser trocada, pelo menos a alienação fiduciária ali do imóvel, para seguindo o que está no Código de Processo Civil. É o que eu penso, né? Aí, na ação trabalhista, eu acho que é a mesma coisa, né? Não vai diretamente o imóvel, né? Geralmente é o que o reclamado lá tem de bens, exemplo, um automóvel. E a partir de qual momento que vocês dão entrada na ação? Eu sei que é a partir de 90 dias, mas ele tem que ter um valor estipulado, né? Por exemplo, quando ele atinge lá uns 4, 5 mil, por exemplo, de dívida, tá, que não é tão fácil chegar em 4, 5 mil. Apesar que rolando juros você pode que chegue, né? Mas é a partir de qual momento que vocês conseguem entrar com a ação? A partir, quando a dívida está acumulada, até quantos? Tá, vamos ali na primeira. Eu não entendi a relação que você quis dizer da construtora. Você diz da construtora responder pela dívida do condomínio? Não, porque assim, são 3 contratos. É o contrato com a Caixa, o contrato de dívida com a construtora, né? Que os moradores fazem, porque a Caixa não financia 100% do imóvel. Porque aqui, se você descreveu ali, ó, tenha comprado o imóvel 100% financiado. Hoje em dia, a Caixa não faz 100% financiado. Hoje em dia é Não, mas, 80%. Aí, por exemplo, mas a, quem tem FGTS quita a entrada com FGTS, o que deve. Eu, por exemplo, financiei 80% e o restante, para até completar 100%, eu fiz um contrato com a construtora de dívida, né? E pago isso mensalmente para eles. Digamos que, por exemplo, por um advento da vida aí eu fique inadimplente com a construtora, tanto construtora como com a Caixa e com vocês, como que vocês trabalham em mas, questão disso? quando a Caixa pega e te dá 80% de dinheiro para financiar o teu apartamento, eles pegam o teu apartamento para eles. A alienação fiduciária é isso. E eles pegam o nosso, o meu também, a minha casa é financiada. Por exemplo, a minha casa em 20 anos não é da Ana Lia. A minha casa é da Caixa. Sim. Vai ser no 20 anos e um dia, né? Então, assim, eu não, a questão da construtora, eu acho que a construtora não chega. Né, Patrícia, me corrija se eu estiver errada. A construtora, a única coisa que ela tem de garantia é o teu CPF. Porque a Caixa pega o apartamento inteiro para ela para garantir os 80%. Entendeu? Então, assim, quando a gente entra com processo judicial, a gente tenta, por exemplo, ajuizar o processo contra o Wesley, mas inclui a Caixa como terceiro interessado para responder por essa dívida, entendeu? Porque a alienação fiduciária é um contrato que diz: o apartamento não é do Wesley, é da Caixa. E a Caixa diz, fica jogando no processo, manipulando o processo, digo manipulando mesmo, porque é manipulação de processo para enrolar, jogar para frente. Eles dizem que não é deles. Eles dizem que só é deles quando eles levam o apartamento do Wesley a leilão e alguém arremata. Lá no leilão extrajudicial deles, entendeu? Aí lá eles dizem que é deles e que eles querem pagar dali para frente. Entendi. Então, assim, a questão da construtora ali, eu acredito que a construtora nem chega a estar nem no documento, porque a construtora vai, digamos, você fique devendo para a construtora, só vai executar o teu CPF, vai negativar você, não vai ter um apartamento para garantir os 20%. A Caixa toma todo o apartamento como garantia do crédito para eles. Então, no segundo ponto que você falou, com relação à Caixa, o que era mesmo, Edson? Desculpa. Foi a questão da lista do Código de Processo Civil lá, a questão dos bens penhoráveis lá, que tem toda uma lista lá antes do imóvel. Sim, tem 5 hipóteses lá. A primeira hipótese é você tirar via Bacen-Jude de dinheiro na conta da pessoa. Digamos, a Ana Lia fica devendo, bate um ofício para a justiça e fala: procure no CPF da Ana Lia se tem dinheiro. Sinceramente, eu fiquei 11 anos executando o processo. Nenhum tinha dinheiro. Quando a gente está afundado, você não tem dinheiro na conta. Aí, o juiz vai para a segunda hipótese, carro.
Normalmente, a pessoa não tem carro. Teve um caso que a gente conseguiu pegar um carro, mas era um carro velho que, tipo, nem tinha mais condição de venda, sabe? Era bem antigo, tipo, devia valer uns 5 mil, assim. Era um carro de 1980 e pouquinho. Depois, aí a gente pega, chega para o juiz e diz, olha, senhor juiz, esse carro não paga a dívida de 200 mil da Ana Lia. Aí vai para a terceira hipótese lá, que são, acho que, ações, que devedor que tem ação. Aí a quinta hipótese, que é o imóvel. Na hora que você vai para a quinta hipótese, bate na trave porque o imóvel é da Caixa Econômica. Entendeu? Aí a empresa antecipou e pôs dinheiro no condomínio por 20 anos e não tem como reaver o dinheiro de 20 anos. Entendeu? Você nunca teve problema assim com essa cláusula ali? Com essa cláusula não, com a letra E ali, com a cláusula da letra E ali. A Diretamente letra do e imóvel. alienação. Isso, penhora de imóvel. Você nunca teve problema por estar escrito penhora do imóvel, sendo que tem toda aquela lista primeiro lá? Não tem. Até porque aquela lista está muito clara. No código diz preferencialmente, não é obrigatoriamente. Não é uma lista que você tem que seguir o A primeiro, depois o B, depois o C, depois o E. Você, credor, você é o credor. Wesley, por exemplo, você emprestou dinheiro para a Ana Lia. O Wesley que vai pensar, não, eu vou escolher o que é mais fácil de vir o meu crédito de novo. Eu emprestei dinheiro para a Ana Lia, eu quero meu dinheiro de volta, entendeu? Sendo bem simples, a Finocrédito antecipa um dinheiro e quer o dinheiro de volta, entendeu? É a mesma coisa. E aí o Wesley vai falar, eu quero o mais fácil, o melhor, por exemplo, uma dívida de 200 mil, não vai pagar com um carro, a não ser que seja um carro caríssimo. Então, você não é obrigado a seguir o A, B, C e D, entendeu? Você já toca lá pedindo o imóvel. Só que aí bate na trave, porque o imóvel não é do devedor. No contrato de alienação fiduciária, o imóvel é da Caixa, os 20 anos. Entendeu? Então, a gente está tendo muito problema. A gente já pediu parecer aí de advogado, bam, no mercado, para fazer uma conscientização dos juízes que os bancos pegaram esses contratos para dar o calote nos credores, gente. Me desculpe, Patrícia, ser advogada, os bancos criaram a modalidade de alienação fiduciária para dar calote em credor. Calote digamos, em garantidora, em outras pessoas que colocam lá digamos, a Ana Lia, eu vou lá e penhoro o apartamento do Wesley dizendo que eu quero pegar o apartamento para pagar o que o Wesley me devia. O juiz, não, você não pode pegar o apartamento porque o apartamento é da Caixa. Entendeu? Então, aí fica uma briga, eu, Ana Lia, vou ser prejudicada. Nunca vou ter o dinheiro que eu emprestei para o Wesley. Assim, eu só quero fazer um adendo, Wesley. O que a Ana Lia está falando é verdade. Todos os meus processos que eu tenho de execução de devedor em condomínios, eu não penso 3 vezes. Se o imóvel está ali, ele foi financiado pelo morador, né, pelo condômino, eu já peço a penhora do crédito que seja inscrito na matrícula do imóvel. E o juiz dá sem pensar. Inclusive, você já pede, já recolhe as custas, e é tudo muito rápido, né? Já até expedido ofício para o cartório, para ser inscrita a dívida, né, no corpo da matrícula. Agora, eu acredito, Ana, para que isso não ocorra, né, o que você está falando, outras garantidoras já comentaram isso comigo, e eu tenho processos referente à Caixa Econômica que eles demoram, mas eles pagam. Eles acertam o condomínio. Mas é diferente. Mas não tem a garantidora, é a relação direta. Não, a gente tem processo que a Caixa paga, entendeu? Mas, assim, vamos voltar para a questão seguinte. Não é a regra, gente. Tudo isso que a gente está pondo num contrato, não é que a Caixa não vai pagar nenhum. A Caixa paga vários para a gente.
entende? A gente tem contato direto lá dentro da Caixa, o menino faz a seleção para a gente e paga. Mas existe 1, 2, né, que dá uma bucha. Então, a gente tem que pôr isso num contrato, porque não adianta eu vir daqui 10 anos chamar a Patrícia, sentar e falar assim, olha, Patrícia, tem uma situação aqui assim, assim, assado, entendeu? É igual esses contratos que o banco faz para a gente, coloca um monte de cláusula, que são coisas assim, não é que vai acontecer ali no caso concreto, entendeu? Mas tem que estar ali, porque se acontecer daqui 20 anos, tem que estar ali, entendeu? Não, é um resguardo, né? Eu É um acredito resguardo. eu acredito que tanto para o condomínio quanto para você, precisa estar isso muito claro e definido, que tanto, por isso que eu vou que o Wesley comentou, se são 90 dias a pessoa não pagou, tem que entrar com ação para que isso não ocorra. Sim. Porque a gente não corre o risco também dessas cláusulas, nem você e nem nós. Eu acho que isso é muito importante, né? O Wesley falou uma questão disso, assim, eu vou ser bem sincera para vocês. A gente procura ser bem próximo, não só do síndico, sabe, Patrícia? A gente procura ser muito próximo do devedor. Obviamente, a gente ouve o devedor e vou lá no síndico. Olha, Patrícia, ele está falando a verdade para mim, realmente ele está com um problema de saúde na família, realmente a gente pode segurar e ser flexível. Isso a gente Patrícia. Não vai ser regra ali dentro. Eu já vou sendo sincera aqui para todos vocês, porque senão depois vocês vão pedir uma relação de inadimplente e vai falar, tá aqui, tem uns que são de 3 meses e não tem processo. A gente ouve o devedor, porque tem muita gente, mas muita gente que atrasa e paga. Às vezes atrasa 1 ano, a pessoa vai lá e paga com uma comissão que ele ganha no final do ano, entendeu? Então a gente sempre procura entender o cliente, entender bem o que ele está falando, para daí tomar uma decisão de processo. Se a gente vê que o cara tá só enrolando a gente e tal, conversa com o síndico, tenta entender, o cara anda de BMW e não tá pagando condomínio, sem dúvida. 30 dias já dá até para ajuizar o processo pela execução. Mas a gente sempre procura entender o lado do devedor. Mas, Luana, só para ficar claro, assim, então, por exemplo, você está lá discutindo com o apartamento, o bloco X, apartamento Y, mas, assim, nesse meio tempo, se faz um termo de confissão de dívida, se faz um acordo para que ele possa estar pagando parceladamente, nesse sentido. Exatamente. A gente oferta tudo quanto é acordo. Parcela, tem devedor que chega lá, olha, eu tenho R$100, vai dando R$100 e a gente faz um recibo, vai entrando numa conta corrente. Fica lá, junta aí R$500, a gente abate da dívida, fala, falta 20 e poucos reais, zero, entendeu? Então, eu gosto que deixe muito claro, a gente tem muita flexibilidade com os devedores. A gente não vai puxar sardinha só para o síndico, sabe? É muito importante, porque as empresas hoje agradam o síndico, agradam vocês do conselho e o síndico. E senta a lenha no devedor. Não. A gente tem um lema que é o seguinte, o devedor de hoje pode ser o síndico do amanhã. Então, a gente procura tratar com muita sinceridade. Olha, tenta fazer 1000 acordos, tenta pagar uma atrasada, uma atual, tenta pagar 100, 50, faz esse acúmulo de dinheiro, depois abate tudo, baixa a dívida dele. Só que, assim, a gente está ali, gente, há 28 anos, fazendo a mesma coisa das 8 às 18, a gente é treinado a entender o ser humano já. Então, a gente já sabe o tipo de conversa, o tipo de argumento que o devedor vai se eximir de pagar, não vai que estiver enrolando a gente. Nesses casos, sem dúvida, 3 meses, processo, ou até muito menos. Raramente a gente ajuizou com 30 dias. 3 meses, processo, sabe? Mas só para deixar claro isso. Por isso que eu estou falando, eu acompanho muito essa relação, sabe, Lia? Mesmo me antecipando, porque
Eu sei que tem pessoas que passam necessidade e tem aquelas que você mesmo pontuou, né? Tem uma BMW na garagem, eu Exato. devo, tenho dinheiro, mas não vou pagar. Então, eu acompanho Exatamente. muito de perto toda essa situação, porque eu quero que todo mundo pague. E a gente tem que Uhum. dar essa condição. Eu acredito que esse deve ser o pensamento também do conselho, não é simplesmente temos uma empresa, ó, se vira, queremos só receber o antecipado. Não, a gente tem que se colocar no lugar do outro lá também, né? Por isso Exato. que a gente tem que ter essa relação muito, muito bem definida, e eu sou muito flexível em relação a isso, né? Eu que falo, ó, quer fazer um plantão, quer fazer um plantão virtual, e deu muito Isso, certo esse ano também, isso, nessa questão, exatamente. né? Tá. Exatamente. E aí traz o síndico, sentamos junto um representante do nosso escritório, o síndico, isso se o morador não tiver vergonha, entendeu? Às vezes a pessoa quer falar sozinha, sei lá, tem gente que tem vergonha de dever, gente, tem que ter essa paciência, né? Mas assim, a gente procura ter bastante flexibilidade, sabe? Só queria pontuar isso. Podemos dar sequência, Wesley? Mais algum apontamento aqui na letra E, na letra G? Não, pode seguir. A letra G já foi a resposta da. A letra E foi a resposta da letra G também. Maravilha. Quando apaga a tela de vocês aqui do lado direito, vocês continuam me ouvindo? Positivo. Ah, então tá. É que eu fiquei preocupada porque apareceu só a letra do nome, sabe? Não. Aqui no material que você nos enviou, você colocou a letra G de novo, mas é a letra H, tá? Eu vou ler aqui. A Ah, letra é H. verdade. De duas A vezes. antecipação de contas de todas as unidades do condomínio ficará suspensa por prazo indeterminado, se houver dúvida da idade do síndico eleito ou se mais de uma pessoa reivindicar para si a condição de síndico do condomínio. Essa também até eu Então, fiquei meio confusa. não, então foi assim, ó. A gente tem um condomínio ali do lado do terminal do Campino Siqueira. O nome dele é Condomínio Edifício Soft Premium. Esse condomínio está com a gente da empresa. Sempre funcionou bem, sempre tranquilo, tal. Tem uns 5 anos atrás, aproximadamente, uns 6 anos atrás, tinha um síndico, que era o Douglas, que era síndico lá fazia uns 15 anos, e aí veio uma moça morar lá no condomínio e começou a apavorar de verdade. E aí, enfim, manipulou, conseguiu fazer a cabeça de um monte de gente e tirou o Douglas. Pra gente, o Douglas ainda era síndico. Aí ela entrou. Aí eu não lembro muito bem dos detalhes da ordem das datas e tal. Mas enfim, só sei que o Douglas entrou na justiça, cassou, deu nulidade na ata, cassou o mandato dela, e depois ela entrou também, cassou o dele. Gente, tudo em sede de liminar foi uma coisa louca. Eu nunca tinha visto isso na nossa vida da Finocrédito. Nunca tinha visto. Então, e rolando mês, e rolando mês, e rolando mês. E a gente, todo dia 5 lá, vencia o condomínio, dia 7 botava o dinheiro na conta do condomínio. Aí sentou ela com a gente, sentou ele com a gente. Os dois diziam que eram síndico. Os dois tinham liminar na mão. A gente chegou uma hora que a gente não sabia quem era síndico de verdade, porque era liminar em cima de liminar, e até um notificar que a gente, que é o síndico e tal, eu só sei que houve uma confusão. Nesse inteirinho, só sei que deu alguma confusão, não sei se ele, se ela, tiraram o dinheiro da conta do condomínio. Aham. Sacou na maldade, na má fé. E a gente já tinha posto o dinheiro da receita do condomínio na conta do condomínio. E aí, gente? Quem que tem que pagar de novo? A Finocrédito tem que pagar de novo? Sendo que a gente tinha a conta do condomínio que há mais de 15 anos depositava na mesma conta, nunca tinha mudado, o CNPJ tudo certinho. O último documento que a gente tinha na mão era que, não lembro agora, tá? Não vou dizer se era o Douglas ou se era ela que estava como síndico,
Não lembro qual dos dois sacou o dinheiro e sumiu com o dinheiro. São histórias que a gente ouve no mercado, né? Eu já tive. Que a gente botou isso? É porque a hora que o primeiro liminar chegar lá, a gente vai parar de depositar o dinheiro na conta do condomínio até que o juiz termine dando a sentença dizendo que ou é o Wesley ou é a Patrícia. Porque fica numa liminar, você bota o dinheiro, não bota, o cara vai lá no meio do caminho, saca o dinheiro. Gente, 5 mil é dinheiro, a receita deles não era tão alta, mas 5, 10 mil é dinheiro. Eu só sei que, assim, a Finocrédito não foi prejudicada, eu só sei que saiu, acho que a mulher saiu, inclusive depois rolou, brigaram, se mataram, ela nem mora mais lá. Enfim, essa cláusula é exatamente por isso. Nem a gente não tinha essa cláusula. Foi realmente dessa questão prática, realmente do soft premium, e é um processo que, a Patrícia sabe, são processos públicos, dá até para um dia você ler aí para entender a confusão. Então, a gente teve que botar isso aqui na cláusula, por quê? Porque a primeira hora que der uma confusão no condomínio, e dá, tá, gente? E dá uma confusão lá, a gente prefere não depositar. Teve mais um condomínio aqui do Ipanema que aconteceu isso, que ficou uma confusão, a receita deles era bem baixa, R$800, ficou mais de 7 meses na nossa mão o dinheiro, na nossa mão. Aí uma conselheira que ia lá chegar e falava assim, olha, eu preciso de dinheiro para pagar diarista, porque eles não tinham muito gasto, entendeu? Então aí a gente pegava, isso fez por nossa conta e risco, porque era um risco bem baixo, dava o dinheiro lá para ela pagar a diarista do mês. No final deu tudo certo. O síndico ficou sem síndico prédio e depois essa senhora mesmo foi eleita e não teve problema nenhum. Mas por nossa conta e risco, nós antecipamos pouco dinheiro. Retemos os 7 meses, deu tudo certo no final. E fomos dando só o dinheiro para ela ir pagando a diarista. Mas assim, é um condomínio pequeno, que dá para a Finocrédito assumir um risco informal, ajudar até decidir no processo quem que é quem. Entende? Agora um condomínio, digamos, de 500 unidades, a gente tem condomínio de 500 unidades, ali o de Bétega, no Portão, que a receita passa de 300 mil. Passa de 300 mil. Imagina se chegam uns 3, nessa virada de ano, chegam uns 3 dizendo que é síndico lá. Gente, é 300 mil. Não dá para brincar. Foi colocada essa cláusula, sabe? E eu, na prática, vendo tanta coisa que acontece, acho que é uma segurança para nós, moradores. Porque vai lá, o síndico leva a ata no banco, pode mexer na conta, transfere para uma conta dele e, ó, babau. Quero ver reaver o dinheiro. Entendeu? A Finocrédito não vai pagar 2 vezes. Paga, a gente tem a conta, depositou no CNPJ e conta do condomínio, o dinheiro está na conta do condomínio. Se tiraram na má fé, alguém fez uma sacanagem, a Finocrédito não pode pagar de volta, entendeu? Só para vocês entenderem, eu citei até nomes de condomínios, para vocês verem que realmente isso acontece. Se vocês quiserem, a Patrícia pegar o processo, olhar uma hora, aconteceu na vida real. Então, isso tem que estar aqui, porque aí a gente se socorre nessa cláusula dizendo, olha, recebi 2 liminar, tá aqui, ó. Não sei quem é o síndico. O dinheiro fica aqui parado. Até vir uma sentença dizendo que o Wesley é o síndico ou a Patrícia é a síndico. Lia, eu tenho uma pergunta nesse sentido. Eu nunca passei por uma situação dessa, eu já vi isso na prática, já advoguei, né, para condomínio nesse sentido. Mas a gente sabe que quando ocorre algum problema com o síndico, acaba assumindo o conselheiro mais velho, né? Não seria o subsíndico, legalmente é o conselheiro mais velho. Essa pessoa que está do conselho mostrando para vocês a necessidade de fazer os pagamentos, entregando o boleto para vocês fazerem os pagamentos, isso seria possível? Sim, numa condição dessa? Isso é possível. Para que o condomínio não fique em prejuízo? Desamparado é a palavra, né? Exatamente. Ana, estou com esse problema no meu condomínio, eu sou a conselheira mais velha.
eu estou vendo aqui, ó, as contas vão vencer. Estou entregando para você fazer o pagamento. Você faz? Sim, a gente já fez isso e faz, por exemplo, assim, ó, um condomínio zeradinho. Foi entregue, nem saiu o CNPJ, mas já está rolando conta de instalação de gás, conta de instalação disso. Então, a gente pega essas contas, nós pagamos pela nossa conta e abatemos na prestação de contas, entendeu? Aí, quando sai o CNPJ, a gente ratifica tudo isso, os conselheiros certificam. Normalmente, Patrícia, o que a gente pede? Não pede um conselheiro só. A gente pega a ata e vê todo mundo. Se são 5, a gente chama os 5 para sentar lá, gente, e conversa. Os 5 assinam. Vamos quebrando o galho, a gente vai pagando a conta para vocês, mas os 5 vão assinar a prestação de contas que estão cientes, os 5 vão fazer tudo. Porque se só vem o mais velho, é muito preocupante. Não, foi, né? Aqui uma um exemplo, que eu fiz, um exemplo, mas para mim está claro, e assim, de 2 liminares eu nunca tinha visto, né, na minha vivência profissional. Eu já tive situação de liminar de um síndico, mas logo em seguida tudo foi regularizado, mas eu entendo o seu posicionamento de resguardo e principalmente o resguardo ao condomínio. Para mim, ficou muito claro que essa cláusula é de resguardo ao condomínio, mas de trás daquela tranquilidade, né, de você poder chamar todos e ver a veracidade das contas para serem pagas, para que o condomínio não fique em prejuízo. Desamparado, ok. Sim, pessoal, porque você não paga uma água para ver o que acontece, né? Exatamente, juros e multa absurdos. Pessoal, podemos prosseguir? Alguma dúvida nesse sentido? Ok. Então, vou ler aqui, ó. A letra C. Manter a multa moratória determinada na convenção ou regimento interno ou em no mínimo 2% do valor da taxa do condomínio, conforme a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, isentando a Finocrédito de qualquer responsabilidade sobre a discussão da cobrança desta, fundamentada em documento com data anterior ou posterior da assinatura deste contrato. O que aconteceu nesse caso? Também caso concreto. O condomínio começou a trabalhar com a gente, chegou lá, tinha uma ata aprovando cobrança de 20% de multa. Isso, Patrícia, depois do Código Civil, que a gente sabe que o Código Civil é a lei maior, só vem a Constituição depois, e aprovando ali na ata, dizendo assim, não, os nossos devedores que atrasavam pagar 20%. Não, esse é leonino, isso daí jamais, não, isso é leonino, jamais isso vai... Aí o síndico falou assim, mas foi votado, foi aprovado e foi registrado. É enganar o morador, né? Exatamente. É enganar o morador, aí, não pode. Como a eu lei falei federal está acima disso. Exatamente, só que assim, como de vocês aí, tem dívida, digamos que tenha 3 meses acumulado, digamos que você passe essa cobrança para mim, digamos que esse condomínio fosse de vocês, é exemplo, tá? Aí a Patrícia chega lá e fala assim, pois é, Ana, tá aqui, ó, a ata, tá aqui a ata, e aqui no nosso condomínio é 20%. E esses 3 meses estavam na mão de vocês. Botou aqui na minha mão, na Finocrédito, na cobrança, no computador da empresa, a dívida, a gente antecipa, a gente vai cobrar 2% de multa, porque a gente sabe das responsabilidades legais, tudo, civis, e sabe que se cobrar 20% é anulado na justiça. Só que aí o síndico bate de frente comigo ali, dizendo, eu tenho uma ata dizendo que eu aprovei. E aí, Patrícia? Nisso que a gente pôs isso daqui. Tanto que a gente põe isentando a Finocrédito de qualquer responsabilidade da discussão dessa cobrança. Entendeu? Para mim isso está claro, para mim o que vale é a lei federal, a lei que está acima da convenção. Isso. Eu acho que... Só que o crédito é deles. O crédito anterior, digamos, a Patrícia começou com o Cardinale lá na Finocrédito no dia 1º de janeiro de 2021. O crédito até dezembro de 2020 é do Cardinale. Entendeu? E se o condomínio impuser que os meus advogados cobrem esse 20%,
a gente senta e vai falar para vocês. O risco é de vocês. Se o juiz dá uma canetada e vocês perderem, porque vocês estão cobrando uma coisa abusiva, em cima de uma ata que pode ser anulada, o risco é de vocês. Estão cientes? Ah, ok, estamos cientes e aceitamos perder. Ok. A partir de 1º de janeiro, a Finocrédito cobrará valor principal mais 2% de multa. Tá bom, senhor síndico? É assim que a gente é, Patrícia. Sim. Entendeu? Só que o cara impõe, que é o crédito dele, quer cobrar em cima de 20%, e você, como advogada, sabe que o cliente quer ter razão, né? Mas eu sou muito sincera que nem você, eu já até falo, tá errado, e já vi situação dessa em condomínio e eu consegui mudar automaticamente fazendo assembleia e explicando pro morador. É que nem aquela história, pessoal, não querendo fugir do tema, se ele não pagar, vamos cortar a água. Não pode, Não é ilegal, é essencial, não pode, tá? Então, eu acho que essa cláusula aqui está bem clara, eu acho que ninguém tem dúvida, e lá no condomínio isso está bem claro, está certinho, não tem nada sendo cobrado além do que é o legal. Uhum. Que vai ser 2% desde 2003, quando o Código Civil entrou em vigor no Brasil, acho que é março de 2003, a gente está com 17 anos aí, quase 18, de Código Civil, é 2%. O síndico gosta ou não goste, é 2%, acabou. Exatamente. Entende? Então, não tem discussão. Sim. Pessoal, mas tem documento que vem de todo quanto é jeito, e vocês sabem que ata de assembleia de condomínio, papel aceita tudo, né? Sim. Eu acho que essa letra C, eu acho que ninguém tem dúvida, né? Isso está claro também, e esse percentual também está na convenção do nosso condomínio. Alguma dúvida em relação à letra C, pessoal? Só para confirmar se é isso mesmo, em cima da dívida do morador, né? A multa moratória, né? Positivo, é isso aí. Os 2%, é aquela mesma história. Wesley, você não pagou no dia 10, né? Passou do vencimento, você teria já direito de pagar os 2% de multa. É isso. Aí depois mas tem síndico que quer cobrar 20. Mas é ilegal, não pode. É ilegal. É ilegal, Entendido. tá? Então, podemos prosseguir, pessoal? Beleza. Então, tem o número 7. O presente contrato tem um prazo de 6 meses, iniciando-se no dia tal, o vencimento no dia tal, de dia tal, vencendo-se no dia tal, após esse período ficará válido por prazo indeterminado. Havendo interesse na rescisão, a mesma deverá ser comunicada pela parte interessada com antecedência mínima de 30 dias. Então, eu não entendi muito bem a dúvida, porque assim, se a gente quiser, vocês quiserem sair, vocês vão me mandar uma carta 30 dias antes. A Finocrédito também. Igualdade de condições nessa cláusula. Por exemplo, se a Finocrédito entender, olha, não está, a inadimplência aí está 95%, está acima do que a Finocrédito pode bancar, então a gente vai comunicar a vocês ali, olha, a Finocrédito não tem interesse ou condições, né, financeiras de continuar, porque a inadimplência está com 95%. Aí a gente manda a carta dizendo que daqui 30 dias vocês estão liberados para procurar outra empresa, alguma coisa do tipo, entendeu? É que eu não entendi muito, por isso que eu pus essa dúvida, pelo que eu entendi seria o seguinte. Só uma dúvida que me ficou aqui agora, vamos ver se talvez eu consiga entender. Se, por exemplo, a dívida do condomínio chegar a 95% e vocês rescindirem, essa dívida que ficou, vocês vão executar judicialmente também, ou como que vai ser? Essa dívida, digamos... do contrato, digamos. Digamos que eu trabalhei 2020 inteiro para vocês. Aí a gente termina em 31/12/2020.
até essa data, esse crédito é da Finocrédito. A gente vai pegar esse crédito e ajuizar contra o Alex, contra o Wesley, contra a Érica, contra a Patrícia, contra o Juan. Entendeu? Individualmente, digamos. Foi o teu apartamento que originou a dívida, a gente vai entrar com um processo contra você e contra cada um dos devedores. É isso que você perguntou? Isso, mesmo estando rescindido, mesmo com Mesmo- de vocês terminar o Mesmo contrato, quando né? rescindido, isso. Mesmo porque a gente tem que recuperar o que a gente pôs no condomínio, né? O dinheiro que foi colocado no condomínio. Então a gente E caso entra com o processo. o condomínio tiver com a dívida toda, com tudo em dia, por exemplo, tiver 100% pago lá. Outra dúvida também que eu quero entender. E vocês têm interesse em rescindir o contrato. Vocês colocam uma cláusula, vocês acrescentam a cláusula no contrato, depois um aditivo que vocês pagam a multa referente àquilo que vai ser até terminar o contrato, aquilo que vai ser pago? Na verdade, sim, Wesley. O mercado hoje, nas garantidoras, assim, empresas, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, éticas, não põe multa para lado nenhum. Entendeu? Para lado nenhum. Porque você não é obrigado a ficar em contrato comigo e nem eu com você, entendeu? Então a gente não põe multa. Eu poderia pôr uma multa aí de 10 salários mínimos, como era antigamente, tem contrato antigo lá nosso, que se o Cardinale quiser sair, tem que pagar 10 salários mínimos, e digamos que vice-versa também. Se a gente quiser sair, a gente tem que pagar 10 salários mínimos. Só que desde que não esteja dentro do prazo de renovação. Porque se estiver dentro do prazo de renovação, eu posso sair a qualquer hora e vocês também a qualquer hora. Isso é só se estiver fora do prazo, tá? Contratos velhos. Hoje, a prática do mercado seja para garantidora, seja para administradora, é uma questão... mudou o mercado, gente. Eu não estou satisfeita com a cor dos olhos da Analia, com a cor dos olhos azuis da Analia, o síndico pega, chega lá, rescinde e sai. Entende? Existe essa liberdade. Então, eu digo lá no escritório para os funcionários, o cliente tem liberdade de sair daqui a hora que ele quiser. Então, trabalhem direito, tratem bem, cumpram com as obrigações da empresa, sejam corretos, a gente tem que ser honesto. Gente, não precisa segurar ninguém em contrato para o cliente ficar lá. Se vocês gostarem da nossa honestidade, a gente bancar o condomínio certinho, fazer as cobranças, respeitar o devedor, cumprir toda a nossa parte, vocês nunca mais vão sair da Finocrédito. Gente, não tem segredo. Eu não preciso botar uma multa de 10 salários mínimos para prender vocês. Entendeu? Entendido perfeitamente. Então, é vice-versa. Se a gente vê que para a Finocrédito não o único motivo que a gente só sairia do condomínio é financeiramente. Porque, assim, a gente tem um tanto para investir de dinheiro todo mês. Então, se chegar a ficar devendo, todo mundo resolver parar, gente, não é saudável. Porque a empresa está aí indo para 30 anos, porque a gente analisa bem certinho e banca o que a gente pode bancar. Porque a gente não vai falhar. Sinceramente, a gente não falha. Porque a gente está estudando as finanças todos os dias. E a gente sempre vai bem, continua aí vir mais 30 anos infinitos, porque a gente tem essa sinceridade com o nosso cliente, entendeu? Então, é recíproco, tanto para a gente quanto para vocês, sem multa para lado nenhum. Uma dúvida. Então, por exemplo, se acontecesse uma pandemia, que nem está acontecendo agora, né? Uma crise, e todo mundo deixar de pagar por causa de um mês, porque aconteceu uma coisa, o Brasil virou uma Venezuela, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, você poderia rescindir o contrato normalmente e a gente ia poderia rescindir e ia mandar uma carta para vocês dizendo, olha, Patrícia Conselheiros, a Finocrédito está impossibilitada devido à turbulência econômica, a crise e isso, está impossibilidade de continuar trabalhando com vocês. Aí vou cumprir mais 30 dias do contrato, entendeu? É assim que funciona. Você sabe me dizer mais ou menos uma taxa mínima que vocês poderiam aguentar? Por exemplo, 40% de inadimplência, 50%, vocês têm uma taxa fixa? A gente já aguentou condomínio com 60% de inadimplência. Por que 60% de inadimplência? Porque os que mais dão inadimplência é condomínio, assim, recém-entregue. Porque até
todo mundo assinar o contrato, até todo mundo pegar o apartamento, até todo mundo fazer isso, aumenta a inadimplência. Mas, depois que todo mundo pega, todo mundo se organiza, se estabiliza no apartamento, a pessoa começa a pagar. Então, os 60 cai. E entra num patamar ali 20%, 30% de inadimplência normal, entendeu? Então, assim, a empresa entende isso, é porque hoje a Funocrédito é forte no mercado, é forte financeiramente, tem capital próprio, não trabalha com dinheiro de banco, trabalha com nosso próprio dinheiro. Então, a gente tem tempo e dinheiro para conseguir aguentar esses meses, todos estudados dentro aí do que a gente sabe que vai retornar o crédito para a gente, entendeu? Mas deixa eu só contar uma coisa para vocês. A gente achou, quando começou a pandemia, em março, a gente achou que ia dar um quiprocó violento, igual bolsa de valores, assim, aquela bolsa que explodiu em 2008. A gente achou que todo mundo ia parar de pagar. Gente, foi a coisa mais assustadora que a gente viu. Foi o inverso, né? Foi o inverso. Isso foi mesmo. O inverso, foi incrível, foi assustador. As pessoas começaram a pagar mais o condomínio. Porque eu acho que realmente a gente começou, eu vejo né, que tipo, a gente trabalhava e ficava 12, 14, 15 horas fora de casa, talvez a gente não dava o devido valor para as nossas casas, entendeu? Chegava aqui, eu chegava em casa, jogava coisa, tomava banho, dormia e saía de manhã, voando. Na pandemia, não. Na pandemia, a gente ficou dentro de casa. Aí você cuida da tua casa, você dá valor para aquela casa, porque é aquilo que está te protegendo. E emocionalmente, eu acho que isso influenciou, tipo, eu digo por mim, me influenciou e deve ter influenciado muita gente. As pessoas começaram a pagar melhor. Foi incrível. Legal. A inadimplência está bem melhor. Eu senti isso. Eu senti isso também. Você sentiu isso também. O índice de inadimplência diminuiu, né? E eu vou um pouquinho além. Eu acho que a partir do momento que o morador vê que o condomínio começa a andar, a fazer as coisas, ele fica até com vergonha de não dever. Pagar, de dever, entendeu? E eu sempre coloco, e você sabe, eu faço as minhas palestras e eu falo que o morador que ele anda pelo condomínio, ele vê tudo funcionando e de repente ele se coloca numa situação, poxa, tá tudo funcionando, tá tudo bonito, por que não estou pagando eu o condomínio? E ele começa a ficar incomodado com isso. Isso Exato. É fato, isso acontece mesmo. E é por isso que acontece. Tem que estar sempre investindo, gente, desde um jardinzinho, botar uma flor, deixar o negócio bem pintado, vazou ali um negócio no muro, pinta, limpa, lava, bate uma VAP, deixa, porque quanto mais bonito tiver, mais valorizado vai estar, e mais as pessoas vão ter o bem-estar de estar ali, e vão ter amor em pagar. Agora, pensa vocês pagar uma taxa de condomínio num lugar sucateado, arrebentado, tudo quebrado, passa ali tudo queimado, as luzes dentro do bloco. Para, né? Eu não sei vocês, mas eu ia ter ódio de pagar na taxa de condomínio. É verdade, é o que está acontecendo hoje, né? Muitas pessoas não estão deixando de pagar por tudo que aconteceu com o síndico anterior, e tudo que está acontecendo, então é muita coisa. Exato, a pessoa se revolta. Então, a pessoa se revolta, normal, natural. No começo. Então acho que vai diminuir bastante logo, logo. Mas é isso, desculpa, eu falo muito. Eu tenho uma dúvida agora, Ana, para mim o contrato, para mim ficou tudo muito claro, né? Depois eu vou dar aqui a palavra para o conselho, mas eu tenho algumas contas que nós estamos devendo, né? No condomínio. Eu tenho 2 contas da empresa da portaria, em aberto, né, que é portaria e zeladoria. Eu tenho a empresa que fez a instalação dos medidores me cobrando também, até porque eu não sei se o conselho tem ciência, mas ele trocou o boleto numa factoring. Eu disse para ele que eu não aceito
né, esse tipo de situação dentro de um condomínio, tem que ter autorização do síndico. Ele disse para mim que tinha essa autorização, e falei para ele que não iria pagar nenhum encargo, né, iria pagar o valor correto desse boleto. Eu te pergunto, nessa situação em que o condomínio, praticamente, ele nasceu já devendo, né, eu acho super bacana as iniciativas, mas a gente sempre tem que fazer com muita segurança. Foi feita agora, né, a instalação desses medidores de gás, a parte de água também, enfim. Não estou aqui para criticar nenhuma gestão e jamais eu vou fazer isso. Agora, eu herdei uma dívida e eu preciso pagar essas empresas. Você já pegou condomínios nesse sentido? O que você pode nos orientar? Porque essa preocupação, hoje, muitos condôminos chegam para mim e falam, o que a gente vai fazer? A empresa vai comprar a dívida que nós temos para pagar, é daqui para frente. Eu quero muito que você nos oriente nesse sentido também, porque temos uma dívida do passado e vamos ter agora para frente, e creio que vai diminuir, né, diante de tudo que nós falamos, mas ela está lá e precisamos arcar. Vocês vão colocar essa dívida do passado no rateio dos meses seguintes? Vocês já pensaram como que vocês vão fazer com essa dívida do passado? Então, o problema, Ana, é que o condomínio em si, ele já está alto por causa dos medidores. A taxa de condomínio, até que, pelo que eu vi que foi provisionado, ela não está alta. Eu faria um escopo para esse condomínio totalmente diferenciado, né? Porque nós precisamos de uma portaria 24 horas, nós precisamos de limpeza, né? Enfim, se eu fizer esse rateio agora no condomínio, vai aumentar absurdamente o índice de inadimplência. E outra, nós colocamos uma síndica nova, né, para nos dar uma assessoria, e pelo contrário, ela está aumentando o condomínio, então isso está crítico. Então, eu aconselharia vocês aí, conselho, e não sei se haveria necessidade de fazer uma assembleia, de pegar a dívida anterior, vender para a gente essa dívida anterior, igual eu falei na assembleia anterior, tipo, vocês vendem a dívida, desconto o deságio ali, que é a taxa de serviço que te cobrar de vocês, e é depositado o dinheiro na conta do condomínio, e vocês usam esse dinheiro para pagar as dívidas. Porque se vocês pegarem, não usar esse dinheiro para pagar as dívidas, e digamos, vai aumentar, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Seja ele sair do crédito que vocês já têm parado aí, que o povo está devendo, seja ele de um novo rateio e o pessoal pagar. Eu acho difícil aumentar a taxa de condomínio em janeiro, fevereiro e março, porque igual eu tenho 3 filhos, né? Você tem escola para pagar. Você IPVA, tem uniforme, seguro. Você tem IPVA, a gente tem seguro, a gente tem lista de material de criança. Então, assim, eu já na experiência, eu sei que aumenta a inadimplência nesses 3 meses. Aí você vai assumir um condomínio agora e vai aumentar bem nesses 3 meses, eu acho complicado. E sem dizer que o condomínio até mês passado estava R$330. Esse mês de janeiro vai vir 520 por causa dos medidores. Pai eterno. O povo vai se arrepiar. Se o povo É já muito dinheiro. de inadimplência agora, quando vir 520 agora de janeiro, provavelmente vai aumentar bastante. Gente, é pesado para as pessoas. 520 E um detalhe. Tem aposentado, gente, que vocês têm que ver, tem aposentado que ganha a mesma coisa todo mês. Vai ganhar os mesmos R$1.000. Mais 600 do financiamento, já é quase salário mínimo, já praticamente só. Exatamente, entendeu? Então, eu acho que não convém vocês pegarem o que vocês devem aí, que é uma bucha de dívida anterior, e aumentar mais ainda. Se vai aumentar para 525, vai aumentar para quanto? Para 600? Não, é surreal, é suicídio. Eu não estou falando pela empresa, eu estou falando pelos moradores. Sim. Entendeu? Porque tem gente que só ganha a mesma coisa todo mês, que são os aposentados.
E tá cheio de gente aposentada que não vai ter como pagar. Exatamente. E vai ter aquele morador que está pagando em dia e não vai querer pagar mais também, Sim. né? Tem essa situação. Tem uma série de coisas, né? E como é que funcionaria? Essa antecipação, Olia? É muito simples. Vocês vão pegar na administradora, vão pegar a listagem, digamos, detalhado ali. O apartamento 01 deve 3 meses, o apartamento 02 deve só uma taxa. A gente faz o repasse pelo valor principal, sem juros, sem multa, entendeu? Aí desconta o 3% e deposita o dinheiro para vocês. É bem simples. Até quando que esse dinheiro poderia entrar? É só a questão burocrática. É assinar esse contrato que a gente está aqui conversando, lançar o cadastro no computador. Eu falei para a Patrícia, o quê? 1, 2 dias? Porque eu estou com mais 3 condomínios novos para lançar, mas eu dou a prioridade para vocês aí, que está apertado o tempo de vocês. E a gente lançando isso, assinando o contrato, eu preciso de 1, 2 dias para depositar. Entendi. É porque vai ter o Natal agora, no novo, então o pessoal vai gastar bastante e o boleto vence dia 10 de janeiro. Quero ver o pessoal ter esse valor. Então vai aumentar bastante o valor. É por isso que eu pedi essa reunião aí para vocês, porque nós temos 2 contratos que precisamos assinar, da Garantidora e Liquigás, né? Eu me antecipei e tive que fazer aqui fiz a planilha de cadastros de vocês, porque não tive apoio da BBZ. Pelo contrário, quando eu ligo lá para falar com o gerente, ele sempre está ocupado e fala, é rápido. Isso me irrita profundamente, e eu não sei quanto tempo eu vou ficar no meu fino garbo elegância com esse rapaz, entendeu? Que isso é um outro ponto que nós vamos conversar em janeiro também, né? Mas voltando aqui meu cerne da questão, eu já fiz esse cadastro, tá, pessoal? Eu só estou na pendência da MRV me confirmar o nome das unidades, porque a MRV somente tem 2 unidades no condomínio, e o cadastro da BBZ tem 9 unidades, porque eu pedi que eles me encaminhassem em Excel, eles não me encaminharam, eles me encaminharam um relatório normal, que eu tive que digitar tudo sozinha, né? E me adiantei, passei para a Liquigás, juntamente com a planilha, com o relatório, e eles estão checando, e eles me prometeram que se assinar o contrato, esse mês tem como fazer aqui a leitura. Esse mês não, no comecinho já de janeiro tem como fazer. Por quê? O nosso gás que tem lá, provavelmente, a gente não consiga trabalhar com o que já está lá. A gente vai ter que pedir um reabastecimento. Só que até lá já vai ter a leitura e a gente consegue cobrar, né, da unidade para pagar aquilo que nós estamos abastecendo o condomínio. Tem uma conta também de gás, Ana, no valor de R$ 1.500, R$ 1.520, que ainda eles não nos cobraram, né? Uhum. Expliquei toda a situação, eles estão segurando ali para nós também. Agora, e tem o contrato também da garantidora, que eu me antecipei também, já passei o cadastro para a Analia, para poder também ajudá-lo nesse sentido, e eu já vinha conversando com ela nesse sentido. Se nós assinarmos, tem como entrar o dinheiro, pelo menos pagar esses contratos, né, que vão vencer agora dentro do mês, para que a gente, né, tire da frente, que isso é muito importante, porque dia 10 entra também um valor. Nós temos em conta tinha R$680, mais R$1.900 de fundo de reserva, né? Que ali está comendo todo o dinheiro para pagar só contratos, né? Só o contrato e o que está entrando para comprar material para o condomínio. Eu mesmo comprei e eu paguei no meu dinheiro, ainda nem pedi o ressarcimento, que foi essa última leva que chegou agora no condomínio, né, que não tinha nem detergente, não tinha nada para limpar o condomínio.
E aí eu vou precisar muito da ajuda do conselho nesses 2 contratos aqui, por isso que a gente tá correndo contra o tempo para poder conseguir colocar esse condomínio, pelo menos em ordem, né, para depois a gente sentar e ver como que a gente vai fazer com essa dívida do passado. Mas aqui para frente a gente precisa ver essas 2 situações, conversar sobre o contrato da portaria também, que eu pedi a revisitação, vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, mas eu já peço aí ajuda do conselho, porque eu não consigo simplesmente assinar 2 contratos sem o aval do conselho, né, para que a gente possa andar, prosseguir. É isso. Essa era a minha meta. Acho que eu estou dentro do meu cronograma de trabalho. Patrícia, a questão dos juros, que a Lia falou que eles não cobrem os juros que não foram pagos, vai ser rateado nas 96 unidades? Você fala dos encargos das empresas, eu estou negociando Não. todos eles. Não, porque assim, os encargos que ela disse que ela não cobre são os dos moradores, né? Por exemplo, os moradores que estão inadimplentes. Foi isso que você quis dizer, Lia? Desculpa a pergunta. Que os encargos que não cobre é só os... Não entendi. Não, eu acho que eu entendi errado, não sei, eu tô tentando entender. Quando a Patrícia perguntou dos atrasos. Dos atrasos aí, Do dos que está moradores. acumulado? Isso, dos moradores, o que tá acumulado, os juros que tá rolando, né, em cima dos boletos lá deles. Então, esses juros, digamos, a multa de 2%, juro de mora, quando eu comprar a dívida de vocês, esse 2%, o juro de mora, vão ficar para Finocrédito. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Ah, então, Eu vou digo- pagar vocês pelo principal. Entendi. Tipo, pega lá a coluna de... Como se a pessoa somasse tudo quanto seria para pagar no dia. Você vai pagar ele atualizado, né, no caso, então. Eu vou pagar ele no dia que era lá. Eu vou pagar a multa, os juros vão ficar de retribuição para Finocrédito. Entendi. Ou Entendeu? seja, porque você vai cobrar essas unidades que não nos pagaram. Exatamente. Tipo, de outubro, novembro, dezembro, eu vou comprar de vocês, vou depositar o dinheiro na conta, e aí a pessoa vai me pagar o principal, mais a multa e o juro. Aí, o principal eu já dei para vocês. E a multa e os juros vão ficar para gente. É porque em cima do boleto ele vai ter juros, né? Ele vai ter Ele as tem suas juros. atualizações. Entendi. Uhum, tem juros. Esses juros fica para Finocrédito. Entendi. Obrigado. Tá, E- imagina. E o que cabe agora ao condomínio, e eu vou pedir a ajuda de vocês para que a gente possa conseguir pagar tudo em atraso sem os encargos, negociar com eles o valor original também. Eu já trabalhei com essa renegociação também e já posso dar uma Então, ajuda. exatamente, hoje mesmo eu fui cobrada, hoje não, minto, ontem eu fui cobrada, não, hoje, eu fui cobrada pela Hana, e eu falei, olha, não tenho condições, vocês vão ter que segurar, não, então a gente vai segurar mais um pouquinho, o rapaz dos registros lá de água e gás, já falei para ele, olha, não tenho condições, o que eu vou te pagar também o valor do boleto, né, ele, vou ver o que eu vou fazer tal, e meio que eu disse para ele, olha, isso que você está fazendo não pode, né, o condomínio não pode ficar vendendo dívida de condomínio no Infactory. A Ana está aqui, você pode me corrigir se eu estiver falando besteira, né? Não pode, né? Então, agora, o que é água, o que é luz, paciência. Isso não tem como renegociar com as concessionárias, infelizmente. A minha preocupação é com a água, que a multa é altíssima, ela é muito alta, né? Então, essa é a minha preocupação. Por isso que eu quis fazer essa reunião hoje com vocês, a gente até passou aqui do nosso horário, porque eu preciso desses contratos assinados para que a gente tenha vida nova daqui para frente, né? E ajustando a conta do condomínio. E o passado a gente tentar resolver agora em janeiro fazer aí uma outra assembleia, né, para poder deliberar isso
vamos conversar com os condôminos antes, para que eles possam entender também tudo isso, né? E começar a vida nova, renegociando os contratos, enfim. Mas o que não pode é a gente virar o ano o mesmo problema que nós temos, né? Então, eu tô correndo, assim, estou fazendo tudo o que eu posso fazer para poder entrarmos com o ano aí mais seguros, né? Mais seguros. Vocês pagando o gás que utilizam, nós pagando, né, essas dívidas atuais, enfim. E a Finocrédito já fazendo a cobrança, porque, pelo que eu entendi, a administradora, ela não fez cobrança e vocês me perdoem. A pouca vivência que eu tive até agora parece assim, cada um com seus problemas, né? Eu tive que implorar para que aquela assembleia ocorresse. Eu tive que dizer para eles que eles estavam afundando o condomínio financeiramente, que ia ter uma catástrofe financeira no condomínio. E aí eles abriram uma exceção. Agora eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para me mandarem a ata, pelo menos da minha eleição, porque eu vou ter que mandar para a Finocrédito, eu vou ter que encaminhar para a Liquigás, e até agora eu também não recebi, e eu preciso da ajuda do Conselho cobrando também, tá? É isso que é começando agora, né? Todo mundo ir cobrando também, assim, talvez. Exatamente, porque agora eles estão em recesso, mas o e-mail da gerência, quem está respondendo é a diretoria, né? E eu dei uma informação para vocês e não procede, tá, pessoal? A BBZ daqui não tem nada a ver com a BBZ, a BBZ de São Paulo, onde eu conheço os fundadores, os proprietários. De Curitiba é uma franquia, eu não os conheço, mas janeiro vai ter que começar na primeira semana, sentar com eles, negociar o contrato, porque pelo trabalho, pelo contrato que foi assinado, pelo que eles estão nos repassando, e desculpa compartilhar com você, Lia, mas a partir do momento que você vai adiantar o crédito do condomínio, você precisa saber também com quem você vai lidar. Não consigo ter uma única informação do Gustavo. Cada hora, cada coisa que eu preciso, ele me passa para um departamento. Então, assim, eu sinto que eu nunca vou ter uma pessoa ali direcionada me dando o suporte completo, né? Então, a previsão orçamentária com a Vanessa, o que era que eu perguntei? A previsão orçamentária com a Vanessa, o pagamento de contas, agora eu esqueci, é com uma outra pessoa. Então, eu já vi ali que eles não é mais um contrato para eles, sabe? E isso me incomoda profundamente. Não é assim que eu gosto de trabalhar com o condomínio. Mas isso vai ficar um assunto que a gente vai tratar diretamente com o conselho e precisamos aí prosseguir. Agora eu pergunto para o conselho, mais alguma dúvida em relação à minuta contratual da garantidora? Não, por mim tá tranquilo. Não, por mim tranquilo também. Eu entendia os problemas que a Finocrédito tem em relação a contratos também, eu entendi perfeitamente. Perfeito. Érica, Juan? Oi, por mim também não, tudo esclarecido. Então deixa. Consegui. Não, por mim tá tranquilo. Patrícia, acho que seu áudio tá desligado, não sei se tá falando alguma coisa. Ai, perdão. Eu estou dizendo aqui, ó, Alex, o Alexandro
Quem é o Alexandro? Tem 3 contas minhas aí. Ah, então tá. Mas É que uma tá no Érica já. computador, uma apresentação e outra tá no meu celular. Tá. A Érica também já se pronunciou, que não tem dúvidas, o Juan também, o Wesley também, a Alex também. Então, eu vou pedir uma gentileza. Amanhã eu vou estar no condomínio, vou levar. Você tem como colocar essas datas, Ana, nessa minuta e me encaminhar para que eu possa levar para que. Qual data que você diz? Aqui no contrato. Só complementar tudo ali. Tipo. Isso. Aqui onde tá XX, é que aqui é tudo minuta, tá XXX, aí eu vou preencher com os dados de vocês, tudo endereço, tal. Aí eu mando amanhã cedo já. Perfeito, tá. Porque aí eu já levo impresso e... Eu só preciso do CNPJ, que eu acho que eu não pedi. O CNPJ eu tenho e eu te passo. Aí você me manda amanhã, que com ele ali eu já pego o endereço, CEP, tudo. Aí eu faço cedo e já encaminho para vocês. Tá, eu passo para você e eu tenho aqui facinho e encaminho para você. Eu deixando no condomínio, pessoal, será que vocês conseguem assinar essa minuta para mim amanhã? Você vai precisar da original, né? Eu posso pegar, a gente tem um motoboy no escritório, eu posso imprimir, eu mando para vocês, tiro foto no WhatsApp ali, mando para a Patrícia manda para todo mundo, aí eu mando é porque vai 2 vias impressa na pastinha, eu posso deixar lá aos cuidados de, não sei quem que vai estar aí, o Wesley, Alex, a Érica, eu deixo aos cuidados de alguém. Que eu queria falar com a Patrícia também, meu apartamento eu loquei, ele tá locado. E eu não moro mais em Curitiba, a gente tinha até comentado com ela esse assunto. É verdade. É verdade. Você tá morando aonde, Wesley, agora? Eu moro no interior, são 220 quilômetros de Curitiba. Tá, então, por exemplo, Wesley, ali o que a gente precisa é de 2 testemunhas. Tudo bem se tem outros moradores que podem, outros conselheiros que podem assinar como testemunha? Por mim, perfeito. Ok. Algum dos conselheiros, tanto o Alex, Juan... Isso. Não, perfeito. Isso. Tranquilo. Pode, Juan ou Érica. Não, eu também queria falar que eu não tô morando lá, eu tô em Curitiba. Amanhã eu vou trabalhar das 9 da manhã até as 8 da noite. E eu não, amanhã, especificamente, eu não conseguiria ir. Eu conseguiria ir, sei lá, no dia 25 ou no sábado, para assinar, se fosse preciso. Mas se outras 2 puderem assinar e eu não precisar ir, não tem problema, tá tudo certo. Bem, eu posso assinar e a Lalesca vai estar provavelmente na casa dela. Ela tá trabalhando. Só que ela não participou da reunião. Então, talvez seria bom mandar para ela o áudio hoje, para ela ouvir, entender e tudo. E amanhã ela assinava junto comigo. E o Juan? O Juan também já está morando no condomínio. É verdade. Amanhã eu tô em casa até às 11 horas da manhã. Tá perfeito, então. Então... É que horas? 11 horas. Até as 11? Tá bom. Tá bom? Que horas que você... Eu te passo todos os dados que você precisa hoje mesmo. Pode passar hoje, tá? Aí amanhã cedo a gente já faz, porque é bem fácil e rápido. Tá. Aí manda o motoboy lá. Eu tenho o celular do Alex aqui. Tem. Qualquer coisa eu chamo, ó, tá indo. Perfeito. Porque amanhã é dia 24, né? Dia 24, a gente vai ir no mercado, comprar uma champanhe para alguém ficar em casa. É isso aí. Então, pessoal, posso contar com vocês. Obrigada, Wesley, pela colaboração, Érica também, né? Mas, assim, eu só quero que vocês entendam que a gente precisa dar uma aceleradinha nisso, tá? Outra situação, aproveitando já a nossa reunião, o contrato da Liquigás, tem alguma objeção também na assinatura para que eles possam fazer a leitura? Por mim, não. Tá tudo certo. Também não. Por mim. Perfeito. Vocês têm alguma oposição do Alexandro e do Juan assinarem como testemunha? Não, sem oposição. É melhor até que eles assinem, que se a gente não tem essa possibilidade, fica até mais fácil para todo mundo. Tá bom. Alex, Juan, tudo bem para vocês assinarem? Tudo sim. Para mim, tudo ótimo. Tudo bem, então. Maravilha.
Então Se tá bom. precisar, Patrícia, eu faço uma carta assinada, escaneado também, te mando só por garantia também, alguma coisa assim. Que concorda, que concordou com Sim. a Érica também, eu acho que seria interessante, Sim. tá, Érica? Não sei se você tem o modelo Tá bom. pronto, eu posso ver se eu consigo algum aqui. Eu vou. Eu tô com uma demanda tão grande, Wesley. Se você puder fazer, eu agradeço. Faço sim. Eu vejo isso amanhã durante o dia e encaminho para a Érica, né, que ela vai estar. Na verdade, eu encaminho no grupo, Patrícia. Aí a Érica Isso. pega por lá. Não, maravilha. Isso, por favor. Algo, né, que vocês, de adesão, que vocês estão cientes, né? Eu acho chato eles assinarem pela gente e eles responderem pelo que eles assinaram, né? Não, sim, Então, eu acho interessante. Tendo esse documento salvaguardando lá, que a gente está ciente, acho que já... Perfeito. Não, e isso só faz, só traz segurança, só faz com que o conselho se una mais e traz segurança para os moradores. Eu acho que isso não tem preço que pague. Só tenho a agradecer aí toda a colaboração de vocês, essa compreensão nesse momento, só para a gente poder andar um pouquinho mais rápido, tá? Então, eu acho que é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Porque nós extrapolamos aí uma meia horinha do nosso horário de reunião. Por mim, tranquilo. Pode. Maravilha. Alex, Érica, Juan. Não precisa. Não, doutor, por mim tá tranquilo. Perfeito. Ana, tem mais alguma coisinha para falar? Não, quero agradecer vocês confiarem na gente, dar uma chance da Finocred trabalhar com vocês. Me coloco à disposição, a Patrícia tem meu celular aí 100% do tempo. Eu estou em licença maternidade, mas eu estou aqui, trabalhando a hora que precisar. Tá bom. Tá Muito bom? obrigada. Se precisar, eu estou aqui de verdade. Não tem problema só de feriado para mim, porque todo dia para mim é sábado e domingo, é tudo igual. Segunda é igual a sábado. Então, tá tranquilo, podem me chamar no WhatsApp. Então, tá bom, pessoal, eu quero agradecer, tá? A gente não vai falar a questão do processo que a gente falou que é. Do qual processo? A gente estava falando a questão do processo do cachorro? Isso. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar a nossa reunião com a Lia, para que ela possa sair, tá? Então, Lia, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por todos os esclarecimentos e pela sua transparência, que é isso que todos nós queremos, né? Sim, essa transparência. Eu que agradeço, desejo um Feliz Natal e o que eu estou desejando de coração para todo mundo é muita saúde para 2021. Digo para todo mundo, se cuide, gente, Covid está bombando, não saiam de casa, não extrapolem, a gente vai ter 1000 anos novos e vários natais para passar, vamos segurar só esse